Nós honramos nossos pastores, nossas missionárias, todos os santos aqui presentes, todos os obreiros, diaconia, cooperadores, cooperadoras, todos os músicos, Ministério de Louvor, Ministério Infantil, todos aqueles que estão servindo ao Senhor de algum modo, de alguma maneira, através do seu ministério. Que Deus seja louvado e glorificado. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do presidente deste culto, pastor Eduardo. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para uma releitura na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus. Ministramos pela manhã e continuamos nesse texto, nesta palavra, também neste momento, em nome de Jesus. Os irmãos viram aí os avisos, irmão Samuel, pastor Tom, Vande, já estão trabalhando para o Natal. Já estão trabalhando para o grande evento do Natal. Que Deus nos dê graça, que possamos estar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero celebrar a Deus, enquanto você acha as escrituras aí, pela vida do nosso pastor Enéas Francisco, que está conosco aqui, pastor da Monte Calvário, em São Mateus. Vamos recebê-lo no Senhor como bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também pastor Apolinário, ali da Igreja Monte Calvário, em São Mateus. Levanta a mão aí, pastor. Mais alguém? Que Deus abençoe. Mais alguém aí? Deus abençoe, são bem-vindos ali os irmãos da Monte Calvário. Que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Eu gostaria que você relesse o versículo 16. São Mateus 4, verso 16 e 17. Eu dei o livro, mas não deu o texto, né? Então você está olhando para mim assim, vai, como é que eu posso ler? Como eu li de manhã, eu acho que os irmãos já sabiam, né? Me desculpem. São Mateus capítulo 4, verso 16, 17. Mas isso é pegadinha, para ver se você é bom de Bíblia. São Mateus 4, verso 16, 17. Leia o verso 16. Amém. Amém. Eu quero que você diga para o seu irmão assim nessa manhã: deixa a sua luz brilhar. Mais uma vez, diga assim: deixa a sua luz brilhar mais forte. Aleluias, aleluias. Deixe a sua luz brilhar. Poder sentar, queridos. Nosso tema que envolve esse texto fala sobre a natureza do cristianismo. E falando sobre essa natureza do cristianismo com base nesse texto, nós poderíamos muito bem dizer que essa natureza, ela é a iluminação do mundo. A igreja
é luz. O crente é luz, na semelhança de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Amém? Há algumas coisas aqui interessantes, como toda a Escritura é interessante, mas eu quero dizer no sentido de querer dizer e expressar para você aquilo que está no nosso coração. Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, retrata essa condição do mundo e retrata essa condição das pessoas no mundo. O povo que jazia nas trevas e aos que viviam na região da sombra da morte. Essa palavra fala da condição humana, espiritualmente falando, na sua existência no mundo pós-queda, pós o pecado de Adão. Após o pecado de Adão, a humanidade passa a jazer nas trevas do pecado, nas trevas da espiritualidade, e passa a viver na região da sombra da morte. Esse é o retrato do mundo. Esta é a imagem do mundo. A imagem da situação espiritual e caótica em que o mundo se encontra, onde o ser humano está vivendo, onde o ser humano vive a sua vida. São Paulo, relembrando as Escrituras, fala disto de um outro modo, dizendo, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo na terra, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O povo que jazia nas trevas e aqueles que viviam na sombra da morte. E esse texto é a mesma coisa. Esta era a condição do mundo. Esta era a condição das pessoas. Mas nós temos uma boa notícia. Uma boa notícia para o mundo. Uma boa notícia para os que jaziam nas trevas, ou jazem nas trevas. Uma boa notícia para os que andam na região da sombra da morte. E olham para um lado, para a direita, e olham para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, e não vê sequer uma luz de esperança na humanidade. Essa humanidade nas trevas, essa humanidade nas regiões da sombra da morte, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás, olha para cima, olha para baixo, e não vê uma luz. Não há
uma esperança. Não há uma esperança sequer no ser humano da esquerda, da direita, da frente, de trás, de cima, de baixo. Não há. Mas no meio deste caos, São Mateus dá um grito de vitória. E a palavra diz: o povo, a humanidade que jazia nas trevas, em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Oh, aleluia! Essa era a condição do mundo até a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega no mundo, chega a luz. Quando Jesus Cristo chega no mundo, chega a esperança. Quando Jesus Cristo chega no mundo, chega a vida. E o melhor disto é, o mundo vê a luz em Cristo. E o melhor disso, os que viviam na região da sombra da morte, entenderam, compreenderam, resplandeceu-lhes na mente, resplandeceu-lhes nos corações a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? É sumamente importante isso, porque se nós estamos aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite louvando, glorificando, exaltando, agradecendo a Deus por todas as graças, bênçãos e salvação, é porque essa luz resplandeceu na nossa vida. E por causa desta luz, nós estamos aqui. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Meus queridos, eu quero falar algumas coisas deste texto que é muito importante para nós. É um remake da mensagem de manhã com outros modos. Você junta as duas e a mensagem da manhã e de agora e dá uma melhor compreensão. Nós precisamos ler o Evangelho de uma forma muito compacta. Os Evangelhos devem serem lidos de forma muito compacta. Você não pode desassociar nos Evangelhos absolutamente nada. Você não pode desassociar um versículo do outro, um texto do outro, um capítulo do outro. Especialmente os evangelhos sinóticos. Mateus, Lucas e Marcos. E o evangelho teológico de João. Tudo que eles disseram são coisas compactas, que têm a ver uma com a outra. E interessante é que os evangelistas se focaram, a maior parte deles, os três, se focaram na vida de Jesus Cristo. Há 3 evangelhos sinóticos. Ou seja, as mesmas palavras, ou seja, há 3 evangelhos iguais em tese, com repetições de histórias. Por isso se chamam sinóticos. Você lê em um evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, histórias semelhantes. Só um evangelista, São João,
enfatiza a palavra de Jesus Cristo. Só um é o evangelho da palavra. Só um é o evangelho espiritual ou espiritualizado. Os outros é um evangelho humanizado. É o evangelho da vida. É o evangelho da história. É o evangelho da existência. Talvez isso pareça uma coisa assim muito fútil, sem nenhum significado. Talvez você não veja nada nisso. Mas isso é sumamente importante para nós. São 3 evangelistas enfatizando a existência. É um evangelista enfatizando a palavra, o evangelho oral, falado. Isso quer dizer, de algum modo, que o evangelho da existência, que o evangelho da vida, que o evangelho do dia a dia, da hora a hora, do momento a momento, que o evangelho humanizado historicamente tem uma super importância. É super importante. E eu acredito que o Espírito de Deus, Ele quer abrir minha mente, sua mente, nossa mente, para compreender a importância disso. A importância de um evangelho historicamente vivido por nós, como historicamente foi vivido por Jesus Cristo. Quando falamos de um evangelho teológico é São João, mas quando falamos de um evangelho histórico, de um Cristo histórico, é Mateus, Lucas e Marcos. E qual a realidade que isso traz para nós? Como acabei de dizer, retrocedamos um pouco. Antes do capítulo 4, antes de tudo isso, antes da luz se manifestar, quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Historicamente é um judeu, é filho de José, filho de Maria, é um carpinteiro, é um ser humano comum. Tanto quanto os outros. Mas um milagre acontece. E nós chamamos esse milagre de conversão. É estranho falar essas coisas acerca de Jesus. Mas é por isso que Jesus usa uma frasinha muito bonita, muito linda, tremenda. Quando Jesus vai se batizar, João diz, pelo amor de Deus, eu não posso te batizar. Você é santo, você é poderoso, você é o Filho de Deus, você é perfeito. Tudo isso passa pela cabeça de João. Mas Jesus simplesmente diz, é necessário que se cumpra a justiça de Deus. Eu sou ser humano. E como ser humano, eu preciso me batizar. Eu preciso ser batizado. Eu tenho que fazer toda a vontade, toda a justiça determinada por Deus. Portanto, eu estou aqui para ser batizado. E esse batismo de Jesus, de algum modo, ele simboliza uma conversão na história do Cristo. Uma conversão na vida do Cristo. Uma conversão no ministério do Cristo. Porque os sinóticos só acusam esse ministério depois do batismo. Não antes, mas posterior ao batismo. O batismo nas águas é a marca da transformação de Jesus. O batismo nas águas é a marca da transformação de todos os crentes em Jesus.
Ele não pode ser um mero banho. Ele não pode ser uma nova aventura religiosa. Ele não pode ser uma nova busca do que, quem sabe, vai dar certo. Não, o batismo é o marco para uma nova existência, uma nova vida, um novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo. É isso que o batismo é. É uma transformação total e radical na minha vida. Eu estava morto, agora estou vivo, era uma velha criatura, agora sou nova criatura, eu estava perdido, agora eu sou salvo, eu não era filho de Deus, agora eu sou filho de Deus. É o batismo que chancela todas essas coisas. E tudo aquilo que Cristo é humanamente é chancelado no batismo. É no batismo que nós ouvimos, que eles ouvem uma voz dizer: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. É no batismo que a pomba, símbolo do Espírito Santo, desce sobre Jesus. E depois disso ele pode dizer: o Espírito de Deus está sobre mim. É esse batismo que autoriza o ministério de Cristo a falar em nome de Deus. É o batismo que nos autorizou a falar em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Oh, aleluia! Aleluia! Depois do batismo, Jesus é tentado no deserto. Passando todo esse período autenticado, Jesus agora, cheio de Deus, cheio da glória, Jesus agora é luz plena e total. Esse é um mistério que nós muitas das vezes não compreendemos. Porque nós estamos há 2000 anos distante desse texto. Nós estamos há 2000 anos e pouco distante dessa história. E todas as vezes que a gente lê a Bíblia, ou a gente está lendo para entender, ou a gente está lendo para explicar, ou a gente está lendo ela teologicamente. Então tudo que a gente vê é com um olhar teológico. E com esse olhar teológico, Jesus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é o verbo que se fez carne. E a gente só vê essa divindade que a gente não tem como alcançar. E a gente fala para crente de santidade, a gente fala para crente de justiça, ele diz: não, mas eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Mas toda essa história está acontecendo, deixe-me dizer, na vida de um homem. Não é na vida de Deus, é nós que entende assim. Aquele povo não está vendo Deus, está vendo Jesus de Nazaré. Aquele povo não está vendo como nós vemos, eles estão trazendo para os nossos dias, estão vendo um comedor de arroz e feijão. Um homem, um ser humano, é um ser humano. E eles agora sofrerão, receberão o grande impacto por uma nova humanidade. Lembre-se, o batismo é a representação de uma nova humanidade. Quem passa pelo batismo com Jesus não é mais humano como era antes do batismo. Quem passa pelo batismo como Jesus
se torna um novo ser humano. Antes do batismo, ele anda nas trevas. Antes do batismo, ele anda nas regiões da sombra da morte. Mas depois do batismo, ele agora é transformado em luz. É difícil você enxergar isso na vida do Cristo, mas é isso que a história acontece. Antes do batismo, Jesus não é óbvio, de algum modo, como aqueles seres humanos. Ele já é justo, ele já é santo, ele já é perfeito. Ele não tem pecados. Mas ele não está autorizado antes do batismo a resplandecer. Ele só poderá resplandecer depois do batismo. Antes do batismo, ele é como aquele povo. Todo mundo olha para um lado e não vê luz. Todo mundo olha para o outro lado e não vê luz. Todo mundo olha para Jesus e ele é o filho de José. Todo mundo olha para Jesus, ele é o filho de Maria. Mas vai acontecer um milagre, e esse milagre que nós falamos e estamos dizendo, se chama batismo nas águas, se chama conversão, se chama renascimento, se chama novo nascimento. Que transforma o ser humano numa nova criatura. Depois de tudo isso, Jesus volta para Galileia. E depois, na Galileia, Jesus se muda de Nazaré para Cafarnaum. Sai de uma banda para outra banda. Das terras da Galileia. Vai para Cafarnaum. Cafarnaum era uma metrópole tipo São Paulo. Considerada naquela época. Comércio intenso, desenvolvimento social, progresso, mas uma metrópole nas trevas, uma metrópole que jazia na região da sombra da morte, e que não apenas jazia, mas que era as trevas, que era a região da sombra da morte. Jesus se muda para lá. São dois momentos a se pensar na vida do cristianismo. São dois momentos a se pensar na vida do crente. É aquele momento em que nós estamos na casa de Deus. É aquele momento em que nós estamos na presença de Deus. É aquele momento que nós estamos na oração. É aquele momento que nós estamos no culto. É aquele momento que nós estamos no louvor, louvando, cantando, celebrando. Estamos vivendo a presença de Deus. Mas há um outro momento em que nós nos deslocamos daqui e voltamos para a nossa realidade social. Em que você deixa de ser o crente aqui para ser o crente lá. Em que você deixa de ser esse cantor, em que você deixa de ser esse músico, em que você deixa de ser esse pregador, em que você deixa de ser esse pastor aqui, para ser tudo isso lá. Talvez digamos, não, é lá que pega. Não, é em ambos lugares que pega. O ministério cristão é, acima de tudo, um ministério sacerdotal. Repetimos isso, é sacerdotal. Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9, Pedro disse, vós sois sacerdócio santo, vós sois sacerdócio real. E a função sacerdotal do cristianismo consiste em dois aspectos fundamentais que acabamos de citar. Estar na presença de Deus levando o povo, e estar na presença do povo trazendo Deus.
Eu vou dizer novamente que o cristianismo sacerdotal representa exatamente isso. Em primeiro momento, nós estamos na presença de Deus como sacerdotes, levando o povo conosco. Em segundo momento, nós estamos na presença do povo, trazendo Deus conosco para o povo. Jesus está no batismo, Jesus está no deserto, Jesus está na presença de Deus. E com ele está o povo. Quando Jesus entra nas águas, o povo, eu e você, nós, entramos com ele. Quando Jesus vai para o deserto, nós vamos com ele. Quando Jesus sai e vai para Cafarnaum, ele traz Deus com ele. Levante a sua mão, peça graça para Deus. Diga: Deus, me ajuda a entender. Oh, aleluia! 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 Veja bem, eu disse de manhã e eu quero repetir aqui agora. Nós já estávamos em Cristo lá, em toda a história de Cristo, desde a encarnação até a sua morte na cruz, ressurreição, ascensão e glorificação. Não foi só o Cristo histórico, Jesus de Nazaré, que passa por isso. Não. Nós estávamos passando por isso com ele. Tudo que Jesus fez foi encarnação da humanidade. Não da sua própria humanidade simplesmente, mas da humanidade. Jesus encarna a humanidade. Isso significa que eu estou na encarnação do Cristo. Que você, que cada um de nós, que as gerações passada, presente e futura, estão na encarnação de Cristo. E tudo aquilo que acontece com Ele, da sua encarnação, a sua glorificação. Neste momento, lá na glória, onde é que está Jesus agora? Aonde está Jesus agora? A Bíblia diz que Jesus Cristo ascendeu ao céu e assentou-se à direita de Deus. E ali intercede por nós. Jesus está ali agora intercedendo por nós. Mas sabe, a ideia que a gente simplesmente tem dessa intercessão é assim: Pai, tem misericórdia do Ivo, olha o Ivo lá embaixo. Tem misericórdia da Denise. Que missionária é aquela, Denise? Olha lá, Pai, tem misericórdia. Não é assim. Juro, não. Há algo muito especial nisso. Porque Deus conhece cada um de nós na própria pessoa de Cristo. Nós estamos nele. Paulo fala disso, que Jesus está em Cristo e nós estamos em Cristo, escondidos em Deus. É misterioso isso, mas eu já existo lá. É misterioso isso, mas nós já existimos lá, à direita de Deus em Cristo. É maravilhoso. É glorioso, é poderoso, oh, aleluia. Mas, esse Jesus que leva a nossa humanidade para Deus, é esse Jesus que traz
a divindade de Deus para a humanidade. Ele é o Verbo que se fez carne, é verdade. Mas precisamos ver isso de uma maneira mais simples, para a gente ter esperança. Porque senão ele continua sempre sendo esse Deus inalcançável. Sempre esse Deus inalcançável. Sempre esse Deus inimitável. Sempre esse Deus impossível de alcançar. Ele é Deus, é verdade. Mas ele é Deus que se fez carne. Ele é Deus que traz Deus para a carne. Ele é Deus que traz Deus para a humanidade. Ele é Deus que traz Deus com o nome de José, de Maria. É Deus que traz Deus com o nome de João. É Deus que traz Deus com o nome de Rita, com todos os nomes dos seres humanos. Ele é esse Deus em todas essas identidades. E ele traz Deus para junto da humanidade. Estamos dizendo isso porque senão não entendemos bem o povo que jazia nas trevas, o povo que andava na região da sombra da morte, viu uma grande luz. Veja amanhã a responsabilidade e a nossa responsabilidade. Nós somos sacerdotes. E isto significa que diante de Deus levamos a nossa humanidade e todas as demais humanidades a Deus em Cristo Jesus. Mas, ao sairmos daqui, precisamos levar Deus, que aqui estamos recebendo. Quantos estão recebendo Deus aqui? Lembre-se que esse receber Deus aqui é sempre uma porção a mais, é sempre uma torneira divina espiritual aberta na nossa vida. É sempre um enchimento, porque esse Deus já pousou em nós no batismo. No nosso batismo, o milagre do Cristo aconteceu. Oh, antes do batismo eu era uma velha criatura. Antes do batismo, alguns eram bandidos. Antes do batismo, alguns eram adúlteros. Antes do batismo, alguns eram viciados em drogas. Antes do batismo, alguns eram perdidos em pecados sexuais. Antes do batismo, alguns estavam nas trevas, caminhando na sombra, no vale da sombra da morte. Mas depois do batismo, ele pôde cantar, como cantou nessa noite, irmão Aparecido: livre estou, livre estou, eu agora sou nova criatura. Se você tem glória a Deus aí, dê glória a Deus, não segura não. Não reprima não, não é seu, é de Deus. Esse glória que está no seu coração não é seu, não é para mim, não é para nós, é para Deus. Aqui você veio dar glória a Deus. Quanto mais glória, mais contabilidade. Quanto mais glória, mais bênção. Mas cá estamos, revestindo essa nova criatura. Cá estamos, mas vamos sair daqui. Vamos voltar para as trevas que está na nossa casa, as trevas que está na nossa família. Vamos voltar para lá. Vamos voltar amanhã no trabalho, nas trevas do trabalho, nas trevas da escola, da faculdade,
Vamos voltar para as trevas das amizades. Vamos voltar para aqueles que andam na região da sombra da morte. Vamos voltar para aqueles que não têm esperança nenhuma. Para aqueles que olham para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para baixo, para cima. E não veem esperança. Todos são iguais. Perdidos, pecadores, escravos do pecado, sem esperança. O grande problema da humanidade nesse momento, o grande problema no mundo nesse momento, é a crise, aquele pastor falou muito conosco lá na Bahia, a crise de referência. É a falta de referência. Famílias perdidas, sem esperanças, porque não tem uma referência na família. Amizades perdidas, sem referências entre amigos. O que Deus fez com você através do batismo foi te transformar numa referência. Tenha coragem nessa noite e assuma. Tenha coragem nessa noite e diga: eu sou uma referência de Deus. Estenda a mão para o seu irmão e diga: irmão, você é uma referência. Nós somos uma referência. Você tem que ser uma referência na sua família. Você tem que ser uma referência na sua amizade. Você tem que ser uma referência na sua escola, no seu emprego. Você tem que ser uma referência nas trevas. Você tem que ser uma referência entre os que andam no vale da sombra da morte. Deus te levantou, Deus te ungiu, Deus te salvou, Deus te deu graça para você ser uma referência de Deus. O que significa essa referência? Ser referência significa ser a esperança desse povo nas trevas, ser a esperança desse povo que anda no vale da sombra da morte, ser a esperança de quem não tem esperança. Não existe esperança entre iguais. Não há. Não existe esperança entre iguais perdidos iguais. Não existe esperança entre doentes e doentes iguais. A esperança só se manifesta na diferença, na referência. Agora aí vai um paradoxo. Porque é na referência, na diferença entre naturezas iguais. Não existe esperança entre existências iguais, mas existe esperança quando existe a diferença entre naturezas iguais. O que é isso? Para que eu possa ser esperança para o meu irmão, eu tenho que ser ser humano igual a ele. Eu tenho que ser humano igual a ele. Alienígenas não são esperança para o mundo. Alienígenas não são, anjos não são esperanças para o mundo. Nenhum anjo, por mais poderoso, Gabriel, Miguel, Rafael, é esperança para o mundo. Não se escandalize, Deus, como Deus, na pessoa de Deus, na natureza de Deus, no poder de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, não é referência de esperança para mim. Ele é Deus, eu sou ser humano. Está
Está aí o milagre. Eu não estou falando, não sou eu que sei disso, é Deus que me diz isso. E Ele me diz biblicamente, para ser esperança para o mundo, Deus se fez carne. Para ser esperança, o Verbo se faz carne. O Verbo se torna ser humano. Porque quando Ele estiver andando entre as pessoas, quando Ele estiver vivendo entre os seres humanos, ninguém vai dizer é Deus, ninguém vai dizer é anjo, ninguém vai dizer é alienígena. Todos vão dizer é um ser humano que come, que bebe, que dorme, que sente dor. Mas é diferente, é diferente. É luz para a minha vida. É luz para o meu caminho, é esperança para a nossa vida. Há um ser humano entre nós, que nos aponta o caminho. Há um ser humano entre nós, que diz, não com palavras, mas com a vida, com o testemunho, com o dia a dia, com o hora a hora, com semana após semana, aquilo que é certo e aquilo que está errado. Há um ser humano entre nós, em quem podemos olhar e nos enxergar na nossa pobreza, na nossa miséria, no nosso pecado, na nossa perdição. Há um ser humano entre nós que diz como eu sou e que diz como eu posso vir a ser. É isso que Mateus está dizendo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, viu uma esperança. E os que andavam na região da sombra da morte entenderam isso. Resplandeceu-lhes a luz. Porque agora havia alguém que podia dizer com a vida que havia uma saída daquela miséria. A tua família precisa disso. Seus amigos precisam disso. Nossos irmãos precisam disso. O mundo precisa disso. Precisamos de uma referência para acreditar. Precisamos de uma referência para acreditar que eu posso ser melhor e que eu posso alcançar o melhor para a minha vida. Levante as suas duas mãos para o céu e adore a Deus. Pé, eu vou terminar. Que referência você é na sua família? Referência do quê? Que referência você é no seu trabalho? Quando eu estou falando de referência, estamos falando de esperança. Quando estamos falando de esperança, estamos falando viu uma grande luz. Que referência o povo está vendo em você? Que luz? Só a igreja pode ser essa luz. Só a igreja. Se a igreja não brilhar, é o caos. Se você, como cristão, não brilhar na sua família, onde quer que você viva, onde quer que vivamos e estejamos, é o caos. Não há esperança. Não há esperança.
Eu vou terminar como terminei de manhã. O Evangelho não é esse mar de rosa que às vezes a gente pensa. Ele é sim um mar de bênçãos. Mas ele é chocante no primeiro momento. Ele tem que ser chocante. Porque ele é luz. Ele não pode ser outra coisa, ele é luz. E dependendo das circunstâncias e das condições, ele é chocante. Ele é luz. E ser luz significa revelar. Revelar. Esse viu uma grande luz e resplandeceu-lhes a luz. Significa que eles se viram em Jesus. Eles se enxergaram no seu verdadeiro estado, na condição do Cristo, totalmente diferente deles. E tão original e autêntico. E naquela autenticidade, eles puderam enxergar a própria realidade das trevas e do vale da sombra da morte. E então, quando eles se enxergam na luz, eles podem dizer: o que faremos, irmãos, para sair das trevas? O que faremos para sair do vale da sombra da morte? Eles vão perguntar para mim, eles vão perguntar para você, porque você é a referência que pode dizer isso. Como é que você consegue ser o que você é? Como é que você consegue ser essa boa pessoa? Como é que você consegue viver sem beber? Como é que você consegue viver sem fumar? Como é que você consegue viver sem drogas? Como é que você consegue viver sem farra? Como é que você consegue viver sem mulherada, sem homarada? Como é que você consegue viver e ser tão feliz? Enquanto eu vivo tudo isso e sou tão infeliz. Como é? Me diga. Você é minha referência, me diga. Ser referência choca. Ser referência revela o verdadeiro estado, revela a diferença entre você e o outro. E o diabo trabalha de uma maneira tão sutil que ele quer destruir essa referência na sua vida, para que você deixe de ser diferente e se torne iguais aos outros. Por isso João diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa, a sua concupiscência, a soberba da vida, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Oh, aleluia! Tire glória a Deus do seu coração. Tire aleluia do seu coração. Nos ajuda, Senhor, a ser referência, a ser luz no mundo. Capítulo 5 de São Mateus, verso 12 a 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus não disse Deus é. Jesus não disse o Espírito Santo é. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder essa luz, mas antes levanta essa luz do velador, para que essa luz brilhe e ilumine todos os da casa. Vós sois a luz do mundo.
O mundo não será salvo, sua família não será salva, seus amigos não serão salvos. Ninguém serão salvos se nós como cristãos não brilharmos no mundo. Se nós como cristãos não formos referências para a salvação deles. Eles precisam dessa luz para saírem das trevas, para saírem da região da sombra da morte. Levante a sua mão direita para o céu. Você, levante a sua mão bem alta para o céu. Eu quero pedir uma unção do Espírito Santo para a tua vida. Eu quero pedir uma unção do Espírito Santo para a tua vida. Oh, aleluia! Segure a sua mão no alto, não abaixe a sua mão não. Existe muita gente, existem pessoas que vão para o inferno. E quando eles chegarem no inferno, sabe o que eles vão dizer? Eu estou no inferno porque os crentes que eu conhecia eram iguais a mim, não havia razão para mudar. Mas existem outros que vão chegar, não no inferno, mas vão chegar no céu, e eles vão dizer: graças a Deus, eu conheci crentes de verdade lá na terra, que me iluminou, que me mostrou Jesus. Em nome de Jesus, com as suas mãos erguidas, em nome de Jesus, com as suas mãos erguidas, receba uma unção do Espírito Santo, receba a graça do Espírito Santo, receba a graça da presença de Deus, para ser cheio do Espírito, para brilhar no mundo.